Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração e hoje é o dia 51. Estamos na semana 8, semana que estamos falando sobre entrega. Nós vamos entregar o nosso jejum no dia 52. Hoje é o dia 51 da nossa campanha e o tema de hoje é entrega do futuro. Nós estamos finalizando essa campanha, então o que vai acontecer depois dela? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois de amanhã? Estamos gravando esse vídeo em dezembro de 2025, estamos em reta final de um ano. O que vai acontecer em 2026? O que vai acontecer no próximo ano? O que vai ser da minha vida do próximo mês? E agora? O que vai acontecer sem esse trabalho? O que vai acontecer sem essa pessoa que eu amava tanto? O que vai acontecer agora sem esse sustento que eu tinha e agora não vou ter mais? O que eu vou fazer depois da faculdade? Quando o meu curso acabar? E agora, depois da formatura, o que vai ser da minha vida? Ah, são tantas perguntas sobre o futuro. E o final do ano nos convida a fazer essa reflexão. E, infelizmente, muitas vezes a gente é tomado pelo medo, pela apreensão, pela incerteza. Mas o Senhor tem cuidado de nós. E aqui nós vamos ler na palavra de Deus o texto de hoje, que está no Salmo 37, que é o Salmo de Davi. Eu vou ler aqui, vou ler a partir do versículo 3, tá? Salmo 37, a partir do versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Ou seja, algo certeiro, garantia. Vai vir como sol de meio-dia, sol mais forte, né? O tempo que ele fica mais forte aqui na nossa cabeça. Mas vamos aqui começar. Confie no Senhor e faça o bem. Muita gente diz confiar no Senhor, mas passa o dia inteiro reclamando. Muita gente diz confiar no Senhor, mas está sempre preocupado com o dia seguinte. Aqui a regra não é só confiar no Senhor, é confie no Senhor e faça o bem. Ocupe o seu tempo. Porque se você confia no Senhor, que Ele já está cuidando da sua vida, então você pode usar o seu tempo livre para fazer outras coisas edificantes. Confie no Senhor, mas vá visitar o adoentado, o enfermo. Confie no Senhor, mas vá estudar. Confie no Senhor, mas cuide da sua família. Confie no Senhor, mas cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde. Confie no Senhor e faça o bem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Confie no Senhor e faça o bem com o que você tem. Confie no Senhor e faça o melhor. Ah, eu queria tanto ir para a academia, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro. Você pode fazer caminhada, você pode fazer exercícios em casa. Tem tantos exercícios adaptados. Estou falando aqui na parte de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação. Ah, é tão caro comprar e tal. Mas você pode fazer as suas adaptações. Eu aprendo que comer, gente, existe o comer da linha como é que fala? Do prazer. Tem gente que come com a linha do prazer, do sabor. E tem dia que você vai ter que comer mesmo porque tem que comer, é sobrevivência, não vai ter linha do prazer, tá? Então assim, confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e obedeça a palavra. Confie no Senhor e tenha uma vida reta diante dele. Então o que você vai fazer no final desse ano? Confiar no Senhor e fazer o bem. O que está ao seu alcance? Habite na terra e alimente-se da verdade. Você anda comendo verdade ou você anda comendo mentira? Ah, pastor, não come alimento de mentira. Calma lá, vamos prestar atenção aqui. Se a sua mente está cheia de pensamentos ruins, você está comendo da mentira, da ilusão, do engano. Porque quem se alimenta na verdade é fortalecido na verdade. Porque a verdade liberta. Então, se você ainda é escravo de algum pensamento que está te colocando para baixo, então você está se alimentando da mentira. E aí nós temos aqui, agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Aqui não está dizendo agrada o Senhor e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Não é uma moeda de troca. Aí eu vou agradar a Deus e aí ele vai satisfazer o que eu quero. Não é isso que está falando aqui, tá, gente? Está falando o seguinte, agrade-se do Senhor. Nas versões mais antigas, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Ou seja, você é que precisa viver o que ele tem para você. A sua vida tem que estar debaixo da orientação dele. Você tem que abrir mão de si mesmo e fazer o que Deus está mandando. É você que precisa ter prazer em Deus. Não é Deus ter prazer na sua obediência. É você que tem que ter prazer em obedecê-lo. Então, agrada-te do Senhor, ou seja, viva para Ele.
Ele é o seu tudo. E quando você entender que ele é o seu tudo, quando você entender que ele é tudo que você precisa, quando você entender que ele é que te faz contente, que ele é a sua própria alegria, o que vai acontecer? Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Por quê? Porque o seu coração está nele. Seu coração não está nas coisas. Enquanto o seu coração estiver nas coisas e naquilo que Deus pode fazer, ele não vai satisfazer esse desejo. Até porque esse seu desejo, por mais legítimo que seja, está totalmente contaminado. Totalmente contaminado. Então agrade-se do Senhor, tenha uma vida reta, correta diante dele. E mesmo que você ainda não tenha respostas para tudo, mesmo que você não entenda o motivo de você estar passando por uma dor ou problema, continue fazendo da vida do Senhor a sua própria vida. E aí o seu coração vai estar limpo, purificado, alinhado com a vontade de Deus. Aí sim ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque o seu coração já não vai estar mais contaminado. Então vamos sair dessa moeda de troca. Não é agrada ao Senhor e ele vai te dar presentes, não, tá? Não é moeda de troca. É você ter uma vida totalmente conectada com a dele. Aí sim você vai andar em purificação, porque quem é o puro na Bíblia? É aquele que não tem dois caminhos. É aquele que tem um caminho só. Você, de ânimo dobre, purifica o coração, já diz Tiago. Então você que tem dois caminhos, três caminhos, um monte de vias e veredas para caminhar, você tem que ter um caminho só, que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, essa única direção. Então é nele que você vai seguir. Aí sim o seu coração vai estar purificado e você vai ter o seu desejo satisfeito, porque o seu desejo já não é mais teu. É o desejo do Senhor que vai estar no teu coração. Entendeu? Como é que funciona isso? É maravilhoso demais. É o desejo de Deus dentro de nós, que agora vai passar a ser o nosso desejo. Isso é lindo demais, gente. É maravilhoso demais. Aí você já é livre da culpa. Você já é livre da comparação. Aqui você já é livre das frustrações e de expectativas errôneas que a gente tem sobre a vida, porque o seu coração está só em Deus. Então tudo que vier é lucro, tá? É bênção. E aí está dizendo o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você tem um caminho? Eu sempre gosto de ler esse versículo nesse sentido aqui. Entregue o seu caminho. Que caminho? Você nem planeja. Que caminho que você tem? Entregue o seu caminho ao Senhor. Qual é a ideia que você tem? Qual é o seu projeto? Não há mal nenhum você planejar o seu ano de 2026. Mas aqui está dizendo que não é só para você entregar o seu caminho. É para entregar o caminho e confiar. E ele vai fazer o quê? Mais do que a gente imagina ou pensa. Às vezes o nosso caminho está todo errado. Vou dar um exemplo aqui mais simples. Entregue o seu projeto de 2026 ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. O que é esse mais ele fará? Às vezes Deus vai destruir seu projeto todo. Mas pelo menos você o quê? Você entregou. Mas você confia de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é melhor para você. Então, se Deus acabar com aquele seu plano e te dar um outro plano, você vai ficar feliz, você vai ficar bem, porque é Deus que está criando aquele plano. E o que Deus faz tem garantia. Mas você precisa de um caminho. Tem gente que já desistiu de planejar, já desistiu de viver. Que é isso, gente? Entregue o seu caminho. Que caminho que você tem? Qual a sua ideia? Qual é o seu sonho? Entregue isso diante do Senhor. Confia nele, o mais ele fará. E aí está dizendo que fará com que a sua justiça sobressaia como a luz. Justiça é comportamento aprovado. Viver na luz e não nas trevas. E aí o que vai acontecer? E o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Ou seja, você vai ver uma vida transparente, uma vida clara. A justiça de Deus em você vai brilhar como o sol do meio-dia. Você não vai ter medo de ficar se escondendo, nada disso. Você vai ter uma vida transparente, uma vida na luz que é Cristo. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a gente sabe da dificuldade que a gente tem de entregar o nosso futuro. A gente quer sempre ter o controle de tudo, mas eu te peço perdão, Senhor. Nos ajuda a entregar o nosso futuro, ó Deus, e a confiar no Senhor. Anima essa pessoa que está desanimada, que precisa ali entregar um projeto, que precisa fazer alguma coisa e não está fazendo. Tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Muda a história dela. Espírito Santo, ajuda-nos, fortalece-nos, anima-nos, ó Pai, para que a gente possa entregar o nosso caminho e confiar em Ti. Não apenas confiar, mas também fazer o bem. Usar o nosso tempo, ó Deus, como algo proveitoso para edificar vidas, para abençoar, e não para ficar se alimentando da mentira, não ficar ali escravo de opiniões, de televisão, de jornal e de notícias, de fake news, ó Deus, mas que a gente venha se alimentar da verdade, que é a palavra de Deus. Ó Deus, nos ensina a ter uma vida alinhada contigo. Jesus é esse exemplo. Ele teve uma vida totalmente conectada com a vida do Pai. Que a gente seja assim também, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Amanhã,
Amanhã é nosso último dia da nossa campanha, dia 52. Aguardo você aqui. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.